que você vê essa explicação do Bolsonaro, né? Ele falou assim, é uma loucura falar que foi uma tentativa de golpe. Mas o que a gente tem até agora, nessas revelações, na conversa entre os militares, dá para chamar de outra coisa, ô Sakamoto? Não, é uma tentativa de golpe. Basicamente, eu concordo com o Josias, é uma confissão do Bolsonaro, mas é uma confissão com método, né? O Bolsonaro sabe que não pode fugir dessa questão da decretação do estado de sítio, da minuta golpista. E essa questão da minuta golpista, que ele repete ao falar do estado de sítio, porque era aquilo que previa no documento que ele assinaria, é algo que assombra ele desde o começo do ano. Tanto que naquela manifestação na Paulista, em fevereiro deste ano, ele fez o quê? Ele ficou em cima desse tema, ele ficou em cima dessa minuta, ele ficou falando que não, ficou girando em torno para tentar se justificar. Psicanaliticamente falando, é claro, né, é uma coisa que dá para ver que assombra ele, que ele fica preocupado. Por outro lado, também tem uma questão de um método nisso tudo. A defesa dele deve estar trabalhando com isso para que ele fale e tente menosprezar publicamente a questão deste estado de sítio, desta minuta, desse documento, dizendo o quê? Basicamente, o que ele está querendo convencer as pessoas é o seguinte: a minuta de decreto que vocês chamam de golpista não tinha nada de golpista. É isso que ele quer, que é o centro, eu acho, da minha avaliação, é o centro que a gente tem que olhar nessa entrevista dele. Ele tenta despir de golpista a minuta golpista. Ele tenta dizer, olha, a minuta golpista não tinha nada de minuta, de golpista. A minuta golpista era totalmente constitucional e legal, né? Era apenas uma minuta. E aí ele tenta convencer que ele discutiu com os seus auxiliares, com os seus ajudantes, com os seus ministros, uma questão de promover um estado de sítio no Brasil diante de uma insatisfação. Ora, não o presidente da República falar de decretar o estado de sítio por causa do resultado das eleições sem provas de que houve nenhum tipo de fraude, na verdade, é parte do golpe de Estado. É parte do golpe de Estado. O que acontece é que está tão descarado que Bolsonaro tentou um golpe de Estado, organizou um golpe de Estado, que ele está pegando agora os trechos que faziam parte desse golpe de Estado, as etapas desse golpe de Estado, e está tentando esvaziar o seu conteúdo, mostrando que não tem relação nenhuma com o golpe, que é totalmente legal, totalmente constitucional. Só que qualquer morsa com problema de cognição a essa altura do campeonato olha para isso e fala: você está de brincadeira comigo, né? Você pode gostar do Bolsonaro, desgostar do Bolsonaro, só que é um tipo de uma ofensa à inteligência. É uma ofensa à inteligência o Bolsonaro chegar e dizer: olha, isso aqui, que em qualquer democracia civilizada, contemporânea, é visto como uma etapa de golpe de Estado, não é golpe de Estado. A Constituição me permite, não permite ele fazer isso. A Constituição não permite ele fazer isso. A Constituição permite o quê? Transição pacífica de poder em caso de derrota. Se ele tinha alguma dúvida com relação ao resultado, que ele pedisse recontagem de votos, como foram feitos em outros momentos da República, que ele pedisse auditoria dos votos publicamente, de forma transparente, e não se reunisse de forma subreptícia com os seus auxiliares para tramar um golpe. E não foi um general e alguns auxiliares. Por enquanto, o indiciamento da Polícia Federal, dos 37 envolvidos, 25 eram militares, 7 eram generais, um era almirante, muitos coronéis, muitos tenentes-coronéis e ele de capitão, né? Um capitão, é claro, reformado do Exército, mas ele era do Exército também. Então, o que acontece, Fabiola? Neste exato momento, a tática do Bolsonaro é tentar desmerecer, é tentar deslegitimar exatamente aquele ponto que, na opinião dele, o vincula e coloca diretamente na cena do crime, que é o fato de que ele editou pessoalmente a minuta de golpe de Estado que previa ações como estado de sítio, estado de defesa, a entrada das Forças Armadas e tudo isso mais. Se ele não decretou isso, ele fala: mas não foi decretado. Se ele não decretou, porque não houve clima. E aí todo o inquérito até agora aponta que não houve clima. Por quê? Em primeiro lugar, internacionalmente, nacionalmente, os países, as instituições não apoiariam um golpe do Bolsonaro. Mas mesmo assim, né, não houve clima e tentou-se ter clima, que é ter as Forças Armadas pulando dentro desse processo. Tinha uma parte do setor produtivo que estava com o Bolsonaro. A gente vê pelas conversas vagabundas em grupos de WhatsApp. Tinha um setor produtivo, inclusive no agronegócio, que apoiava o golpe de Bolsonaro, tanto é que financiou, ajudou a financiar o 8 de janeiro. Você tinha políticos, parte dos políticos que também estavam com o Bolsonaro.
Só que o que acontece é que uma parte das Forças Armadas estava e uma parte das Forças Armadas não estava. Não era meia dúzia de militares, não, tinha muita gente. A questão, e se a chefia, o comando das Forças Armadas empurrassem o todo, ele ia. E o pessoal sabia disso, as conversas do Mário Fernandes, as conversas do Braga Neto para pressionar o general Freire Gomes, para pressionar o Almirante Batista Júnior, iam nesse sentido. Desculpa, o Brigadeiro Batista Júnior ia nesse sentido. O Almirante Garnier topou o golpe. Então é o seguinte, faltou para o Bolsonaro esse apoio interno. E isso a gente está vendo nessas todas, esses diálogos que estão sendo travados, estão sendo revelados, a gente está vendo que essa pressão aconteceu para que houvesse esse apoio interno, mas não ocorreu no final das contas e o plano fez água. Mas o plano existiu, o plano foi colocado em marcha, não era apenas uma ideia, não era apenas palavras. Bolsonaro mente. O Bolsonaro mente. O plano de golpe estava em marcha. Essa é a manchete. Bolsonaro mente porque o plano de golpe estava em marcha, né? Não é que ele estava só no sentido abstrato, ele já estava em marcha, só que ele foi abortado exatamente por falta de apoio. Ó, muitas mensagens que vão chegando aqui falando sobre esse posicionamento do Bolsonaro, né? O que que isso significa? E as pessoas falam que é muito engraçado, no nosso chat tem cínico. É muito cinismo, o Edio Santana, ele falou assim, assim, é absurdo, como é que pode? Tudo que compõe o comportamento de um mau caráter, as pessoas falando aqui. Tem uma mensagem que chegou bem interessante da Paloma Araújo, ela até me mandou por e-mail. E ela falou assim, olha, na minha opinião, Fabíola, o Bolsonaro sempre se acovarda. É muito interessante ver como que o Bolsonaro se comporta quando ele é pressionado, né? E esse é o modelo mental dele. Quando ele está diante de responsabilidades criminosas que precisa assumir. A lealdade, para ele, é unilateral. Ele exige de todos, mas ele não a oferece de volta. Até quando aqueles que se envolveram em seus planos criminosos continuarão sendo leais? Achei interessante essa pergunta da Paloma Araújo. E ela fala o seguinte, será que não veremos uma onda de delações premiadas em breve? Pergunta ela, como aconteceu com Mauro Cid. Bom, quem está conosco na TV é um intervalo, quem está conosco no YouTube permanece por aqui. Você acha, Josias, respondendo a pergunta da Paloma aí, isso aí pode vir uma onda de delações premiadas? Quer dizer, essa falta de lealdade de Bolsonaro pode ter alguma repercussão para ele? Ou não, quando ele pega e fala, eu não sabia e tudo mais, ele na verdade não está querendo entrar na história, mas também não está acusando os seus aliados. Como é que você analisa? A Paloma tem toda a razão. O Bolsonaro exibe esse comportamento de terceirizar responsabilidades desde que ele assumiu a presidência da República, né? Sempre que tem uma confusão, ele terceiriza. E agora está terceirizando novamente. Nessa entrevista, ele diz, a certa altura, esses áudios vazados até me ofendem. Então, ele está se referindo a esses oficiais todos que estão expostos, cúmplices dele na tentativa de golpe, ficaram expostos porque são muito mequetrefes, né? Deixaram um rastro pegajoso de pistas, atuaram de forma muito didática, eram conspiradores didáticos, né? Foram deixando as pistas para que a Polícia Federal os flagrasse, né? Então tem minutas, documentos, áudios, mensagens, e estamos nós agora acompanhando esse linguajar chulo, criminoso dos oficiais. E o Bolsonaro, olha, isso até me ofende. Então, os militares, obviamente, estão percebendo que as versões do Bolsonaro não fazem nexo, quando ele se desvincula da tentativa de golpe, mas elas convergem para o mesmo ponto. Não importa o que a polícia descobriu, mas o crime não é meu, é dos outros, né? E isso pode sim dar em delação, pode resultar em delação. O problema é que agora a polícia já descobriu muita coisa, então precisa ser uma delação muito forte para justificar o fechamento de um acordo, né? Um general, por exemplo, precisaria atirar para o alto, precisaria atirar para o Bolsonaro, na direção do Bolsonaro. Do contrário, não faz nexo fazer delação a essa altura. Voltamos.